Em qualquer lugar onde você esteja, a tecnologia está presente, mudando o estilo de vida das pessoas e o jeito de viver nas cidades. Cada vez mais buscam-se alternativas para se adaptar a essa realidade. Mas você sabe como uma cidade se torna inteligente? O conceito de Smart Cities vai muito além do digital e da conectividade. As cidades inteligentes usam a tecnologia para promover o bem-estar dos cidadãos, uma gestão mais eficiente e participativa e o desenvolvimento econômico e sustentável. Curitiba é uma das referências desse modelo no país. A capital paranaense investe constantemente em tecnologia da informação e comunicação, estratégia que a posiciona entre as cidades mais inteligentes do Brasil. Muitas das soluções que colocaram a cidade em evidência saíram daqui, do Instituto das Cidades Inteligentes. O ICI se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação para melhorar a vida das pessoas e transformar as cidades. Alinhado às evoluções tecnológicas, o Instituto trabalha com projetos em diversas áreas para atender prefeituras e órgãos públicos de todo o país. Todas as soluções são desenvolvidas por uma equipe de profissionais altamente qualificados. Uma fórmula que alia a tecnologia de ponta ao talento e que tem como resultado cidades ainda melhores e cidadãos mais felizes. ICI, tecnologia que conecta cidades e pessoas. Boa tarde, Curitiba, boa tarde, Osasco, boa tarde, time ICI. Estamos aqui para a nossa última palestra da Semana Tecnológica deste ano. E eu, Eveline, da Comunicação, dou as boas-vindas a todos. Enquanto o pessoal vai chegando aqui na nossa transmissão, aquele lembrete clássico, né? Nós estamos ao vivo no YouTube, então é melhor que você acompanhe a transmissão pelo seu computador ou notebook e desconectado da VPN se estiver em trabalho remoto. Você pode se manifestar pelo nosso chat aí, interagindo com os colegas, fazendo comentários, e caso você tenha alguma dúvida, esteja enfrentando alguma dificuldade, é só mandar um alô que alguém da equipe imediatamente vem atendê-lo, certo? Agora, para direcionar perguntas ao palestrante, se você tiver um comentário ou alguma dúvida sobre o conteúdo tratado na palestra, aí a gente vai pedir para você acessar o QR Code ou o link que aparecem aqui na tela. Ok? Aí você, quando entrar nessa ferramenta, você informa o seu nome e sobrenome e pode registrar a sua pergunta. Dá uma olhadinha lá se algum colega já não registrou alguma coisa, porque às vezes a sua dúvida é a mesma de outra pessoa, né? E aí a gente não precisa ser repetitivo. Você vai lá, curte a pergunta feita pelo colega. No final da apresentação, nós vamos ler essas perguntas para o palestrante, responder aqui ao vivo, pela ordem ali das mais curtidas. Ok? Então, estou vendo o pessoal aqui conversando no chat, é isso mesmo, pessoal, boa tarde aí a todos vocês. E, sem mais delongas, vamos à palestra. Está aqui conosco hoje o Alexandre Conte, da TOTUS, que vai falar com a gente sobre formando equipes de sucesso sustentável. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde, Eveline. Boa tarde a todos os espectadores que estão nos acompanhando, os colaboradores do ICI. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, e pela disposição de reservar uma horinha para passar com a gente aqui no bate-papo gostoso. Espero que vocês possam participar também, tá? Não é só uma única via, tá? Então, fiquem à vontade, usem aqui a ferramenta da Eveline para fazer as perguntas, para elencar as melhores perguntas que vocês gostaram no chat, para a gente poder fazer um bate-papo no final. É isso mesmo, então. Obrigada, Alexandre, mais uma vez, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Boa palestra a todos. Gente, até mais. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar pelas formalidades, né? Então,
preparei aqui uma breve apresentação formal e uma segunda apresentação que acho que vocês vão gostar um pouquinho mais, né? Então, assim, quem é esse maluco que a Eveline escolheu para falar com a gente no final de sexta-feira, né? Eu sou profissional de marketing, né? Sou responsável pelo marketing da TOTVS Curitiba, aqui da regional, né? A unidade regional do Paraná. Assim também como responsável pela Exago, que é uma marca não tão conhecida, que é uma startup de inovação, tá? Que a nossa unidade aqui da TOTVS de Curitiba trouxe isso lá de Portugal, tá? Então, posso falar um pouquinho mais para frente. Estou nessas duas frentes aí de TOTVS e de Exago, que na prática acaba sendo um dia a dia comum e de muita sinergia, né? E em paralelo a isso, eu tenho uma outra carreira como professor, como palestrante, que cá estou, né, falando com vocês aqui, muito mais na figura do palestrante do que como o gerente de marketing da TOTVS. E o bate-papo de hoje é justamente sobre como formar e como manter um time de sucesso sustentável, né? Então, isso é um conteúdo que vale para você gestor, vale para você colaborador, seja em início de carreira, seja numa carreira, num ponto de carreira mais avançado, né? Como que eu consigo me comportar como um profissional trabalhando em equipe e jogando junto para que eu possa conquistar a vitória e manter essa vitória frequente, né? Ser algo rotineiro para o time, porque a gente vê muito as empresas que conseguem montar um squad fantástico, o time vai lá, faz, ganha prêmio no mercado e no ano seguinte aquilo ali se pulverizou, né? Cadê aquelas pessoas, cadê aquela sinergia? Isso se perdeu, né? Então, eu vou me apresentar aqui com 3 características que vão fazer muito sentido porque a gente vai falar na sequência, tá? Primeiro de tudo, eu sou nerd, né? Apesar que hoje, digamos assim, o nerd ganhou a maioridade, hoje é legal, é descolado falar que é nerd, né? Na minha época de escola não era tão legal, não. A gente não tinha a palavra bullying, mas a gente sofria bastante, né? Mas é o tipo de resiliência que a gente começa a ter desde cedo, né? Porque é muito mais fácil, é muito mais divertido você entrar na onda da turma e não se dedicar para estudar, né? E eu costumo dizer que estudar é a fonte inicial de qualquer conhecimento. E aí eu estou trazendo aqui um pouquinho de prática, né? Tem uma coautora de mestrado aqui, que é minha gatinha, né? Então, isso aqui sou eu estudando, né? E, obviamente, como nerd, é um pulo, né, um pequeno passo para ser também geek, né, para gostar ali de uma cultura pop de uma maneira um pouco mais lúdica, né? Então eu costumo dizer assim, amadureça, a gente tem que crescer, tem que assumir responsabilidades, mas não se permita envelhecer, né? E o geek é um pouco disso, né? Ele não tem idade. E eu vejo muito a minha geração, assim, que veio ali dos anos 80, assumindo o papel de adulto hoje, como pai, eu sou pai, né, uma figura de geek que, na minha época, não, era coisa de criança, né, porque agora você tem que amadurecer, você tem que assumir outras responsabilidades e deixa esse negócio de lado, tá? E isso permite com que a gente se torne criança em outros papéis sociais, tá? Isso aqui sou eu, final de 2017, na Comic Con, na época que o evento ainda acontecia presencial, eu espero que volte a acontecer muito em breve, né? A gente vira criança num evento desse, encontrando o Capitão América na frente de uma estátua, tipo, é um universo muito lúdico, tá? E eu gosto de trazer essa figura aqui do Optimus Prime em cima de um robô dinossauro gigante, né? Porque o Transformer é muito isso. Transformer, Senhor dos Anéis, Harry Potter e todos esses universos fantasiosos, né, Star Wars, que nos permitem entrar de cabeça dentro de uma... O Leonardo está falando que está com saudade, né? Como não? Entrar de cabeça num universo paralelo, né? E para que aquilo tudo possa fazer sentido e servir de entretenimento, para que eu possa me divertir ao longo daquelas 2 horas e meia na frente de um filme na TV, eu preciso ter o que a gente chama em roteiro de suspensão de descrença. Eu preciso permitir que nesse universo, durante essas 2 horas e meia, isso é possível. Ok, agora vamos entender como isso funciona dentro desse universo. E esse é um baita de um exercício de criatividade para a gente colocar na prática aquilo que a gente tanto ouve falar,
né? Muitas vezes o chefe fala para a gente de uma maneira muito abstrata, né? Você tem que pensar fora da caixa. Cara, não consigo nem enxergar a caixa. Cadê essa caixa para poder olhar para fora, dar aquela espiadinha para fora, né? Porque a gente fica condicionado a pensar nas mesmices o tempo todo, porque existe uma regra, existe uma lei, existe uma norma e eu não posso fazer diferente disso, né? E quando a gente exercita esse lado lúdico de mergulhar nesses universos, de usar a suspensão da descrença para imaginar algo diferente, que no mundo real não funcionaria, a gente está praticando esse pensar fora da caixa, né? Então é um baita exercício. A hora de sentar para fazer um brainstorm, eu não vou estar tão limitado, mas isso já fizeram, isso não se sustenta, isso não é viável, isso não pode fazer. Eu me desamarro dessas premissas de proibição e me permito pensar algo diferente. Então, sentar para assistir um Transformers da vida é uma maneira de você exercitar a criatividade se divertindo, tá? E, obviamente, sendo nerd, sendo geek, não poderia cair em outro pilar que não fosse ser gamer, né? Porque daí você consegue juntar as duas coisas, né? O game em si, ele é um ambiente competitivo, seja você jogando sozinho, seja jogando no coletivo, né? O pessoal que é aderente aí à prática sabe. E o game não só o videogame, né? Mas o esporte, algo que seja um jogo, algo que eu pontue, né? Eu preciso entender rapidamente como eu pontuo, qual é a regra do jogo, como eu posso dobrar essa regra, ou seja, usando a regra, sem burlar ela, mas como que eu posso dar um passo a mais para performar, né? E eu me tornar bom nisso, bom o suficiente para poder competir com alguém. Seja comigo mesmo, seja fazendo um tempo mais rápido. Puxa, eu vou sair para correr, hoje eu consegui reduzir em 30 segundos aqui o meu pacing da corrida. Então, esse lado da competitividade é algo muito saudável para quando a gente traz para o mundo dos negócios. Claro, a competitividade saudável, né? Não aquela de querer puxar o tapete do outro, mas de querer fazer melhor do que antes, melhor do que o outro, melhor do que o concorrente, melhor do que o período anterior que a gente teve, o que eu consigo aprimorar, né? Então, o perfil do game, ele traz um desafio constante, né? Eu jogo videogame aqui, às vezes minha esposa está passando, indo para a cozinha, ela passa, eu já escutei esse cara falar isso umas 10 vezes, o que aconteceu? Morri. Tá difícil? Então coloca no fácil. Não fácil não tem graça. Eu vou ficar aqui 1 hora para tentar passar dessa fase aqui, mas o desafio está em superar a dificuldade, tá? Então, isso é algo que a gente tem que tentar trazer para o dia a dia, para a profissão, para a performance profissional, para a gente poder crescer enquanto profissional, tá? Por quê? Porque tem um conceito, eu não consegui achar o autor disso, não é meu, mas eu concordo muito com essa frase, né? Que diz que se você passa 3 anos fazendo exatamente a mesma coisa, você não tem 3 anos de experiência. Você deve ter algo muito próximo a 1 ano de experiência, tá? E mais 2 anos de replicação, de repetição. Ou seja, entro numa função nova, entro numa empresa nova, num cargo novo, o que acontece? Minha curva de aprendizado ela é muito rápida. Eu estou assumindo responsabilidade, eu tenho que aprender coisas novas, aprender um novo sistema, interagir com outras pessoas, falar sobre uma área que até então era desconhecida, é muito rápido. Mas em torno de 1 ano e pouco, isso se torna, digamos assim, eu consigo estabelecer um domínio, né? Eu brinco com o pessoal que eu contrato, que 6 meses depois da contratação, a gente vai fazer uma outra conversa para o funcionário validar se ele quer continuar trabalhando comigo, porque num período de entrevista, ele não consegue ter noção do que é a TOTS, do universo da TOTS. E é uma complexidade tão grande de produtos que a gente vende, de segmentos de atuação, de tecnologias, que eu costumo dizer, olha, você precisa de 6 meses para entender aonde você se enfiou. E aí depois você vai decidir se você quer continuar ou não, né? O bom é que geralmente o resultado é muito positivo, o pessoal quer dar continuidade, né? Mas por quê? Porque em 6 meses ele começa a entender a mecânica da coisa. Em 1 ano ele está dominando isso, tá? E é uma curva que começa a entrar numa maturidade onde você vai percorrer muito mais tempo para subir um pequeno degrau, né? E aí qual que é a provocação que eu faço? A gente, para não cair nessa zona de conforto da maturidade, a gente se propor desafios novos, aprender constantemente. Para isso eu tenho que desligar o piloto automático, eu tenho que sair, isso aqui é a maneira certa de fazer, a maneira que eu já achei como o caminho certo. Ok, quais são as alternativas? Pode ser que eu erre,
Não tem problema. É o custo do aprendizado. Talvez assim eu consiga aprender num caminho mais rápido, mais barato, para chegar no mesmo objetivo, né? E aí lembra da parte de ser nerd, né? Você só vai fazer isso se você tiver paixão por desbravar, pelo novo, pelo conhecimento, pelo aprendizado, né? Eu sei que para algumas pessoas é doloroso. Puxa, mas eu já sei fazer de um jeito, tem que fazer de um jeito novo. Às vezes é adotar um sistema novo, às vezes é adotar um processo diferente, mudar, às vezes, de posição, né, na bancada. Mas, puxa, eu tenho que aprender algo novo. Se você consegue se encantar por isso, né, eu costumo dizer assim, a melhor maneira de você conhecer uma cidade quando você está viajando é você se perder nessa cidade. Por quê? Porque você tem um problema para resolver, tem que voltar para o hotel, tem que talvez um horário para chegar em algum lugar, mas você tem que se virar. Seja perguntar para alguém, seja pegar uma rua errada, né, seja descobrir que aquela rua ali é sem saída, e você vai mapeando, digamos assim, de uma forma real, né? Aí você conhece a cidade. Pegar o Waze, ponto A ao ponto B, talvez você nem olhe para a janela e você está seguindo um comando. Você não está conhecendo a cidade. Você está obedecendo uma rota, né? Então, a primeira provocação que eu faço para vocês é assim, procurem gostar do novo, por mais doloroso que ele seja, né? E aí a gente faz uma provocação também sobre o que é o objetivo final. Então, por que eu tenho que aprender algo novo? Porque eu quero crescer. E eu preciso crescer, talvez até mais acelerado do que eu tenha vivido nos últimos anos, porque eu estou atrasado no meu cronograma pessoal para chegar num objetivo. E qual é esse objetivo? Qual é esse meu sonho, né? Se ele é um sonho muito realizável, muito palpável, olha, daqui 3 anos eu estou chegando nele, está tudo certo, ele não é grande o suficiente. Não significa que ele não seja bom o suficiente. Tá? Significa que você tem talvez até um bom planejamento para isso. Mas o sonho, ele tem que dar aquele frio na barriga. Ele tem que assustar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? Porque aí você está indo para um outro patamar. Né? E a hora que você sente medo é que a coragem se faz presente. A gente não consegue ser corajoso sem sentir o medo. Né? A coragem é aquele passo para frente diante de algo que nos afronta. Tá? Então, assim, eu separei em alguns capítulos aqui, eu vou trazer no início uma problematização, tá, para a gente entender um pouquinho sobre a falta de sucesso das empresas, das equipes, né, e como tentar manter isso sustentável. A gente vai entrar num como fazer, tá, e aí depois eu trago uma reflexão, uma consideração final lá na frente. Tá. Primeiro de tudo, né, eu não consigo vencer. Por que eu não consigo vencer? Não consigo dar certo, né? O que pode estar acontecendo? Pode ser falta de habilidade técnica, mas, puxa, eu tenho habilidade técnica, mas eu não tenho um fundamento. Isso vai me trazer falhas na hora de executar a operação. Isso vale para o futebol, isso vale para a programação, vale para o que for, né? Talvez eu tenha muito fundamento, puxa, eu faço minha rotina, eu estudo, eu tenho o conceito base das coisas, mas eu não consigo aplicar o que eu sou melhor com mais ênfase. Puxa, eu perco muito tempo fazendo coisas que não é o meu métier, não é o meu ponto forte, né? E por mais que eu tenha uma habilidade técnica, eu faço fundamento, eu tenho um desempenho, um resultado muito razoável, né? Mediano. Mas, puxa, o que falta para eu dar um resultado melhor? Usar a habilidade técnica, ou desenvolver ainda mais essa habilidade técnica, fazer o fundamento, né, entender o conceito, fazer a prática, o dia a dia. Pega o pessoal do comercial, né? Você pode ser um ótimo vendedor. Se você não tiver o fundamento de ligar para alguém para vender, de fazer uma visita, você não consegue usar essa habilidade. Olha, eu me comunico super bem, mas eu só mando e-mail aqui e tal, mas, puxa, a minha fortaleza é o interpessoal, é o quebra-gelo, é a conversa, por mais que por vídeo aqui, de uma maneira como a gente está fazendo agora um bate-papo. E se eu só mandar um e-mail, só mandar um WhatsApp, talvez isso não seja o meu melhor, né? E se eu não consigo colocar esses 3 elementos da melhor maneira, obviamente meu desempenho vai ficar a desejar, né? E muitas vezes a minha dificuldade de vencer não é em 1 ou 2 disso. Talvez eu tenha os 3, mas eu não consiga fazer isso de uma maneira sincronizada, tá? Segundo problema, dificuldade de entrosamento, né? Dificilmente a gente vai conseguir dominar o mundo sozinho. Eu tenho como objetivo dominar o mundo. O pessoal geralmente dá risada,
mas eu falo assim, olha, é uma missão difícil, eu preciso de aliados, né? Então eu tenho que trazer gente para trabalhar comigo, e muitas vezes a gente acaba tendo conflito de interesse ou uma pressão um pouco lateral, que tira a gente um pouco do prumo e faz com que esse entrosamento desande, né? O Jack Welch colocava para a gente aqui já há um bom tempo, né? Me diga como você vai me medir, que eu te direi como eu vou me comportar, ou seja, qual é a pressão, qual é a cobrança? Eu vou me comportar conforme a cobrança da empresa, do gestor, né? Isso é natural do ser humano, a gente vai reagir diante da pressão, tá? Agora a gente tem um dilema, que eu chamo aqui de dilema de transição lenta, né? E eu trago um exemplo de novo do comercial, porque acaba sendo, digamos assim, um cenário mais do dia a dia do marketing, né? Que você tem lá a comunicação de marketing fazendo as ações, fazendo as campanhas para trazer um lead comercial. Esse lead vai para o vendedor, o primeiro vendedor, que é um vendedor de novos negócios, né? O caçador ali, o hunter. Tá? Esse cara vai pegar esse lead, ele vai aprofundar, ele vai desenvolver todo o aparato comercial, fecha a primeira venda. O ideal é que, de imediato, esse agora cliente passe a ser atendido por um cliente de base, por um farmer. O que acontece em muitos modelos de negócio? Não, mas puxa, foi difícil conquistar esse cliente, eu quero atender ele por mais um tempo. E aí você tem 1, 2, 3 anos, 3 meses, depende do modelo de negócio, do vendedor de novos. O que ele é bom em fazer? Em capturar novo negócio, em fazer fechamento. Ele não é bom em relacionamento. E ele está sendo cobrado pelo quê? Qual que é a meta dele? Novos negócios, faturamento. Por mais que ele consiga fazer uma venda adicional para aquele já cliente, ele está buscando atenção, o foco dele está onde? Em buscar novos clientes no mercado. Ele é um caçador. E se essa transição for muito lenta, o que vai acontecer? Ele vai atender mal o cliente, porque ele está caçando novos no mercado, e ele vai deixar esse cliente aqui insatisfeito. E quando acontecer essa transição, ele vai chegar para o farmer, aquele executivo de base que vai atender já um cliente da base, que é cobrado pelo quê? Por venda adicional, né, o upselling. Só que ele está recebendo um cliente amargurado, maltratado, que não quer saber de papo com ele. O que vai acontecer? Ele vai demandar um esforço maior para reversão. E na pressão, na última semana do mês, tem uma meta para fazer. Cara, amigão, depois eu converso contigo, deixa eu vender com um cara que já é meu amigão aqui, e eu já estou com proposta colocada. E aí, cadê o resultado, o desempenho? A gente começa a entrar num círculo vicioso, né? Então, assim, a gente tem conflitos muitas vezes de pressões, conflitos de processos, a gente vai falar de processo um pouquinho para frente, tá? E a percepção de como a gente olha para o coletivo. Naturalmente, a gente acaba muitas vezes olhando para o meu número, para o meu resultado, e não para qual a melhor solução do coletivo, né? Isso entra já um pouco em teoria de jogos, né? Então, Adam Smith e o John Nash trabalharam já bastante isso na economia, né? Então, talvez o melhor resultado para mim seja o time ganhar. E para isso eu tenho que abrir mão do melhor resultado individual, vou ficar com o segundo ou com o terceiro, mas com isso o time todo ganha, e o time todo ganhando, meu benefício é maior, ou pelo menos o risco é menor, diante de eu tentar ter o ganho individual egoísta. Tá? Então, teoria de jogos é um caminho legal aí de estudo também para a gente trazer isso para o dia a dia de trabalho. E um terceiro problema é a dificuldade de persistir, né? Então, o Jim Ryan, não sei pronunciar corretamente o sobrenome, né? É um ex-atleta olímpico, o cara foi campeão olímpico aí de meia maratona, né? Hoje é congressista americano. Ele foi um dos americanos a segurar o recorde de maratona por mais tempo, alguma coisa assim. E ele dita, né? Motivação é o que te faz começar, o hábito é o que te faz continuar. Ou seja, todo mundo começa animado, legal, e depois? O que vem depois? Né? O dia a dia. Precisa de disciplina, precisa de autogerenciamento, precisa de disciplina para seguir o planejamento. Quando você fez o planejamento, você estava motivado. Cara, hoje é sexta-feira, vamos para o bar? Não, eu tenho que estudar alguma coisa aqui, porque na segunda-feira de manhã eu tenho uma reunião e eu tenho que trazer já o resultado. Né? Então, assim, eu vou usar o tempo a favor, mesmo diante das tentações que eu vou ter.
não significa que não tenha que ir pro bar, tipo, sair com os amigos e tudo mais, né? Agora é um pouquinho mais difícil, mas saber dosar isso, né? E aí é o seguinte, a gente não vai conseguir bater meta se eu não tiver... Obrigado, Eveline. Eu não vou conseguir bater meta se eu não tiver meta. Por quê? A meta é definida como caminho para atingir um objetivo. E se eu não tenho um objetivo, eu não tenho foco, não adianta eu definir meta. Provavelmente eu não vou ter meta. O que fizer, tá bom, é de bom tamanho. Obrigado pela sua colaboração, né? E se eu não tenho meta, qualquer resultado serve. Agora, se eu não tenho foco, né, não tem resultado satisfatório, porque eu não tenho um parâmetro para medir. Então, você entende como a coisa vai se multiplicando, né, vai ganhando um corpo maior? Então, assim, sentar, fazer um planejamento, definir um ponto final, um objetivo, né, focado, que não seja muito disperso, definir a estratégia para chegar lá, e quais são as metas que eu vou ter no meio do caminho. Então, assim, naturalmente a gente fala mal da meta, a gente não gosta, o meu gestor é maluco, botou uma meta estratosférica, eu vou falar lá na frente sobre o gap, tem que ter uma meta difícil, porque se eu bater a meta, cara, eu estou crescendo. Hoje na TOTS Curitiba aqui, eu não posso falar em números de TOTS nacional, até porque é capital aberto, mas dia 11 está saindo o resultado do terceiro TRI, então para quem acompanha um pouquinho mais mercado financeiro, vai ver que a TOTS continua crescendo, mesmo em pandemia. Tá? E TOTS Curitiba a gente está crescendo 2 dígitos mesmo em pandemia, 40 e poucos % ao ano. Por quê? Porque a gente não baixou a meta, a gente aumentou a dose de suor. Né? Por quê? Porque se eu conseguir chegar nesse número, talvez eu não consiga, o risco é maior. Mas se eu conseguir chegar, ou se eu chegar perto dele, eu vou ter um resultado fantástico numa situação de mercado que está muito desfavorável. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, tem algumas coisas um pouco mais antigas, o pessoal que é da geração aí mais, né, 94, né, cadê aquela seleção brasileira de 94, né, a gente sente falta até hoje. Mas porque muitas vezes os times conseguem chegar no sucesso, tem a conquista, mas isso não vira um padrão, né? Tem algumas equipes sim, continuam ganhando, né, eu trago aqui o exemplo do esporte, mas muitas vezes sim, tem uma única vitória. E passou 10, 15 anos para ter uma outra vitória numa competição anual. O que aconteceu? Né? Para onde foram, o time não está mais lá, teve um colapso. Né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho do que não pode acontecer para esse time se manter performando. Tá? Então assim, vamos para o segundo capítulo, que é preparar o campo para a gente poder entrar em campo para jogar. Tá? Destaco aqui 3 conceitos chaves, né? Comprometimento, integração e unidade. Ou seja, eu como indivíduo preciso estar comprometido com o time, comprometido com o meu colega, o meu parceiro, comprometido com o meu gestor, com o meu líder que muitas vezes eu sou a retaguarda para ele que está numa reunião fazendo uma defesa de um projeto, né? Eu tenho um combinado muito grande com o meu time. Cara, olha, eu vou falar duro aqui com vocês, eu vou bater e tal, mas agora eu vou lá com outro departamento, eu vou bater lá e brigar pela gente, né? Mas não me deixa descoberto. Por quê? Porque se eu estou batendo, falando grosso com a outra área lá, porque a gente tem essas disputas o tempo todo, né? E eu estou devendo alguma coisa, eu perco credibilidade. Então, assim, vamos trabalhar como um time, né? E esse entrosamento, né? Essa integração dos indivíduos é o que constrói uma unidade. Tá? O que no conceito militar ele é muito importante, né? De você trabalhar o time como um bloco só, um monolito. Né? A hora que você tem alguém correndo por fora, sozinho, você quebra a unidade, a gente perde força. Tá? Então, aí é o exemplo do futebol americano, porque ele é muito isso. Né? Então, assim, cada um tem uma função, tem uma atividade tática para fazer, mas é um time. É uma unidade que, puxa, vai fazer aquele movimento de forma coordenada. Tá? Para quem gostou do slide do Transformers, tem mais aí. É evidente que a liderança, né, o gestor, tem um papel importante nisso. Né? Desde do incentivo e da motivação, né, e isso é constante, é aquela manutenção de manter o time motivado. Claro que a motivação depende muito do indivíduo, do profissional, mas é papel do líder dar o exemplo, incentivar, trazer o estímulo, né, conhecer muito bem os membros da equipe para poder fazer esse gerenciamento,
tá? Comandar, ou seja, ter uma atitude de comando, muitas vezes é assinar embaixo, às vezes é confiar, né? Cara, não sei se vai dar certo, mas você é o especialista, você vai, eu assino embaixo, estou te empoderando e eu vou defender, e se der errado, eu assumo a responsabilidade. Isso também é comando, né? Ter essa atitude e fazer a coisa acontecer. E também é papel do líder provocar, desafiar a equipe a se desenvolver. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos ali dos perfis. Então, assim, como eu, gestor, posso olhar para o meu time e desenvolver os meus diferentes recursos e necessidades diferentes. Porque senão eles vão estar sempre iguais. Né? E independente se eu estou ganhando ou não, eu preciso que o time melhore, né? Tenha um crescimento. E para isso eu preciso de um processo muito eficiente. Tá? Vamos trazer uma analogia aqui do Batman, de Gotham City. Né? Gotham City é uma cidade fictícia, mas que tem polícia, tem delegacia, tem prisão, tem tribunal. Né? Ela tem todas as instituições, digamos assim, naturais de vigia, de controle, de punição, né? E por que é um caos? Por que, puxa, nada funciona nessa cidade? Porque o processo é deficiente. A polícia é corrupta, o tribunal é corrupto, a cadeia lá, o Arkham Asylum não... né? Asylum? O pessoal que gosta mais do Batman sabe. Cara, é horrível, o negócio não vai dar certo, nada funciona direito nessa cidade. E aí, vamos trazer isso para o cenário da empresa. Muitas vezes eu tenho um departamento, eu tenho uma empresa, que os processos ou não existem, ou são muito ineficientes. É uma questão de tempo para surgir um ou mais heróis. Né? A figura do Batman. Quem é o herói? É aquele cara que anda com 5 planilhas debaixo do braço, tem informação da empresa inteira. Ah, quero outra coisa. Não, o Mário tem isso aqui. Fala com ele que ele tem no controle dele maluco lá, não sei o que ele faz, mas ele tem. Ah, como é que faz isso aqui? Não tem um manual? Não tem, mas joga pro Fábio. O Fábio sabe fazer, ele está aqui há 20 anos, o cara faz isso com o pé nas costas. É a figura do herói, né? É o que sustenta a Gotham City, é o Batman. Agora, o que acontece com Gotham quando o Batman cai? Né? Vira um caos. Por quê? Porque não tem um processo que sustente isso. Então, ter o herói, puxa, legal, é bacana, mas ele é um indicador de que eu tenho processos deficientes. Que eu estou na necessidade de um herói. Eu quero usar a boa vontade, a predisposição desse herói de uma maneira organizada e não como o último recurso, porque o processo não funcionou. Tá? Isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Né? E a cultura também me dá a missão. Então a gente falou ali de objetivo, de meta. Qual é o norte? Para onde eu vou? Né? Eu tenho que ter uma missão, tenho que ter um propósito muito claro. Eu costumo dizer que, e eu uso muito isso em entrevista, né? Eu não quero um funcionário que vista a camisa da empresa. Eu tô com a camisa da empresa aqui, por sinal, né? Mas eu quero funcionários, eu quero profissionais que tenham a sua própria camisa, o seu próprio sonho, sua própria missão. Coloca na mesa, onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Como a empresa vai contribuir para isso? Porque se tiver uma sinergia, nós dois vamos jogar juntos para os dois ganharem. Porque eu não quero que daqui 5 anos você fale, legal, minha trajetória aqui dentro foi ótima, mas eu vou agora montar o meu negócio, eu vou seguir o meu caminho, porque meu objetivo é esse. Eu quero pessoas que tenham objetivos compartilhados com a empresa. Que para ela ganhar, a empresa tem que ganhar. Para a empresa ganhar, ela tem que ganhar. E é uma relação de ganha-ganha. Né? Então, tudo nasce aí na definição da missão. Tá? E como que a gente monta esse time dos sonhos? Né? Como que a gente coloca isso para funcionar efetivamente? Primeiro de tudo, vamos olhar perfis. Né? Eu separei 4 perfis aqui para vocês, para a gente olhar algumas composições de formação. Tá? Primeiro, é a figura do astro. Né? Quem que é o astro no time? É aquele modelo, é o exemplar. Né? Todo gestor deve pensar, poxa, se eu tivesse um time só com o perfil do fulano, seria ótimo. É utópico pensar isso, né? É o que a gente tenta fazer o tempo todo, buscar e achar os astros, né? Mas na prática nem sempre isso funciona. Tá? O astro o que é? É aquele que ele faz muito bem feito o que ele faz, ele é excelente no quesito técnico,
tá? E ele é excelente também em impactar positivamente o restante do time. Ou seja, o resultado dele inspira o colega do lado. Ele interage muito bem com a equipe e consegue trazer o pessoal para trabalhar junto. Tá? Ele é um perfil, digamos, mais completo do que a gente... eu chamo aqui de exterminador dentro desse mundo lúdico que a gente criou, mas que no cotidiano a gente chama de trator, né? Não, o fulano, cara, é um trator, é uma máquina. Por quê? Porque esse cara, ele aponta o norte, ele vai passar por cima de tudo, ele vai fazer. E por ter esse perfil, né, o pessoal de RH, não sei se tem alguém de RH, mas a gente trouxer lá para a metodologia DISC, né, ele seria equivalente ao tubarão, né, e assim, ele vai atropelar, ele vai fazer, ele vai dar um jeito, e muitas vezes ele vai pisar em calos de outras pessoas, e ele não está preocupado com isso, porque ele tem a missão para cumprir. Né? Então ele é muito bom tecnicamente, isso dá um respaldo para ele se aperfeiçoa, e ele muitas vezes não tem ou uma inteligência interpessoal, ou mesmo um tino social de interagir com as pessoas, e geralmente ele tem um pensamento muito acelerado, né? Por ser muito bom tecnicamente, a lógica é muito apurada para resolver rápido os problemas, e ele não tem paciência com aquele pessoal que é meio devagar, que você não entendeu ainda, cara, não, acabou a reunião, eu não vou mais conversar com você. E muitas vezes ele gera alguns atritos na equipe, apesar de ser um excelente entregador de tarefa. Tá? A gente tem o oposto, que seria o Gasparzinho, né? Uma figura mais angelical aqui, né? O fantasminha camarada, é aquele que é o amigo de todo mundo, mas ele não tem um resultado constante. Ele às vezes até entrega bons resultados, tem um projeto que fez muito bem, mas isso é muito esporádico, não é muito padrão. Tá? E eu costumo dizer assim, eu prefiro ter profissionais com uma entrega menor, mais frequente, porque eu consigo programar, eu consigo planejar sabendo quanto cada um me entrega, do que ter aqueles profissionais altos e baixos. Então, eu trabalhei com um cara que era fantástico, ele fazia aquele gol de barriga de Renato Gaúcho em final de campeonato. Né? Cara, não interessa, ele fez gol, ganhou o campeonato, show. Mas quando ele faz outro desse, não faço a mínima ideia. Eu passava 3, 4 meses sem performance nenhuma. Até vinha alguma coisa meio quadrada, resolveu. Né? Então, assim, eu não consigo saber quando vai ser o próximo gol. É difícil de planejar e como contar com o time. Porém, o impacto positivo na equipe é muito bom. Geralmente é o profissional que tem uma interação social, aquele amigão que conversa com todo mundo, e ele muitas vezes ajuda a amenizar digamos assim, a rispidez do exterminador, né? Que é mais tratorzão, que vai passando em cima de todo mundo. Né? E aí dá para fazer um jogo casado com os dois muito bom. Eu tenho um outro perfil, o quarto perfil, que digamos, é o outro extremo em relação ao astro, né? É o que eu chamo de zumbi aqui. É aquele cara que ele não performa bem, ele não tem entrega, ele é muito ineficiente, né? A Ana falando que está tentando se achar e reconhecer alguns colegas. É um exercício bacana esse, tá, Ana? E é bacana fazer isso recorrentemente, porque a nossa leitura e o nosso comportamento muda de tempos em tempos. Tá? E a figura do zumbi é aquele cara que ele não entrega bom resultado, tá? Ele não performa, e ele ainda consegue causar impacto negativo no time. Seja porque, poxa, o fulano não entrega nada, e a empresa tolera, por que você está me cobrando a meta? Joga no lixo essa meta. Tem 2 pessoas aí que não fazem nada, eu tenho que fazer tudo por todo mundo. Então, assim, ele começa a gerar uma percepção ruim. Às vezes, é a maldição do celular, né? É o cara que toda hora puxa as pessoas para o cafezinho, e justamente por ser, digamos assim, improdutivo demais, ele começa a prejudicar a produção dos demais. Né? Não significa que não tem que tomar café, pelo contrário, sou muito a favor de espaços de descompressão, ter um videogame, ter uma sinuca, ter um cafezinho legal, uma fruta, mas tem que trabalhar por produtividade, né? E aí, puxa, eu tô devendo, gente, hoje não vai ter noite, hoje não vai ter joguinho, hoje tenho que entregar, né? E o zumbi, geralmente, ele tá, puxa, não sei, não lembro disso, esqueci, é uma pessoa mais avoada, né? E trazendo isso no formato de matriz, o que eu coloco para vocês, né? Onde na vertical a gente tem a entrega de produtividade, menos ou mais, e na horizontal impacto positivo ou negativo na equipe. Tá?
Claro que eu quero ter muitos astros no meu time, o cara que me entrega muito e ainda contagia positivamente todo mundo, né? Mas nem sempre eu vou conseguir, ou porque vai custar caro, ou porque vai ser difícil, ou vai levar muito tempo para achar esse profissional no mercado. E eu tenho que me compor de exterminadores e gasparzinhos. Tá? Depende da função, depende da tarefa. Tá? E o que eu tenho que evitar? O zumbi. Só que, poxa, um zumbi muitas vezes ele já foi um exterminador, ele já foi um gasparzinho, e hoje ele está perdido na empresa. Às vezes ele até já foi um astro, mas hoje, ou pelo tempo, porque desanimou, porque trocou de área, ele se tornou um zumbi. Antes de eu simplesmente descartar o zumbi, eu preciso tentar desenvolver. Então, o Gasparzinho, o exterminador, eu tenho que trazer ele para o contraponto. Né? Então, o Gasparzinho, ele é positivo, ele impacta positivamente muito bem a equipe. Está faltando entrega, então eu tenho que dar capacitação. Para o exterminador, eu tenho que chamar aqui, dar um feedback, fazer um 360, fazer uma conversa. Cara, tem um monte de pessoas na empresa, você gosta ou não, você tem que aprender a lidar com elas. Vamos interagir melhor? Né? E qual que é o ideal? Eu ter cada vez mais astros no meu time. Né? E muitas vezes eu não tenho um astro pronto no mercado, eu vou desenvolver ele internamente. E o zumbi, se eu conseguir trazer ele para um estágio intermediário de exterminador ou de Gasparzinho, cara, é um ganho que eu tive. Né? Eu não perco aquele conhecimento, aquela experiência, e eu consegui fazer com que ele tracionasse em algum papel que funcione dentro da estrutura. Né? Agora, se eu não consigo, também não perde muita ficha. Né? Aí é descartar para a gente poder otimizar o time e o time poder performar. Senão ele vai ancorar todo o desempenho da equipe. Tá? E aí, trazendo a formação, né, não que seja uma formação ideal, mas eu fiz alguns exercícios aqui de como tentar colocar esses perfis, né, em prática. O ideal é que o meu líder, o gestor, ele seja um astro. Tá? Por quê? Porque ele tem que me inspirar a vontade de fazer. Né? Ele tem que ser melhor do que eu. Eu costumo dizer assim, parece um pouco arrogante, mas tem fundamento. Tá? Eu prefiro trabalhar para alguém que é melhor do que eu em alguma coisa. Porque pelo simples fato de ele ser melhor do que eu tenho o que aprender. Tá? Aquela coisa do abrir o gap, de ter um aprendizado pela frente. Né? E ele me desperta a fazer mais. Porque, puxa, cara, ele é um gestor legal, eu quero dar um subsídio para ele de uma entrega melhor, para ele poder fazer a entrega dele melhor para frente. Né? E aí, geralmente, o que eu coloco aqui no modelo padrão? Né? Acho que o conceito de squad não é novidade, né? Então você repartir o time em pequenas equipes menores que estão dentro de um departamento, estão dentro de uma equipe maior, mas você tem equipes de projeto, equipe por alguma função, alguma atividade mais específica, ou casar, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho na TOTUS com um time de prospecção, que está no meu time, com o vendedor, que é um time comercial, mas a gente tem squads. Então, uma SDR trabalha com 2, 3 executivos de venda. E eles vão trabalhar alguns segmentos de atuação. Então, a gente consegue fazer um subtime dentro dos grupos dos departamentos. Tá? É uma maneira inteligente de você criar maior afinidade. Geralmente, assim, eu tenho um cabeça, né, um lead de squad. Né? De novo, eu quero o astro, aquele cara que performa bem e lida muito bem com as pessoas. Talvez na função do dia a dia eu possa ter um exército de exterminadores aqui, né? Porque, cara, é o time de trator, o pessoal que atropela, vai bater meta, vai entregar, vai cumprir o prazo, mas eu tenho, pelo menos na figura desse líder aqui, ou do gestor acima, alguém que está olhando para a relação interpessoal. Né? Lembra que o astro ele é um pouco exterminador, né, e um pouco Gasparzinho. Então ele tem esse lado humano também. Mas dependendo da situação, dependendo da complexidade, dependendo das pessoas, eu posso trazer um Gasparzinho para uma função justamente de integração. Ele pode ser um porta-voz do gestor para os líderes, pode fazer o meio de campo entre um líder e outro de squad para evitar aquela competição negativa. Ele pode ser um cara mais sociável para transitar no meio dos outros membros. Né? E aí eu vou ter talvez entregas direcionadas a esse Gasparzinho muito mais ligado, não necessariamente à gestão de pessoas, mas ligado à gestão de pessoas, né? Ou seja, como entrosar, como impactar positivamente. É o cara talvez muito mais criativo, que vai trazer ideias para ações de endomarketing, para ações de
de o que a equipe vai fazer no final de semana, ele está fazendo o team building no dia a dia, né? Vejo que assim, o zumbi ele já está lá desde o começo do slide, tá? O squad 5 ali é erro mas o zumbi é proposital. Por quê? Porque eu tenho zumbis perdidos na empresa, e muitas vezes sem squad, sem departamento, sem dono, né? E dentro do squad 3, o que acontece? Eu tenho uma replicação ali do 1, do 2, mas no 3 eu tenho aqui um zumbi, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver ele. E ele pode ser um Gasparzinho trabalhando junto com os exterminadores aqui. Ou eu posso ter, né, um exterminador se tornando um astro também. Lembra que eu quero um time formado só por astros? Então, quanto mais eu conseguir desenvolver os meus membros aqui dentro, para eles crescerem, melhor para todo mundo. Tá? Eu posso ter ali um chefe, né, um gestor um pouco mais tratorzão, mais maquinário, né, que ele talvez tenha uma deficiência na gestão de pessoas, mas ele puxa um staff, ele puxa alguém para comandar junto com ele e fazer esse meio de campo social onde ele tem uma carência, tá? Pode ser uma saída. O que eu não posso ter? Um exterminador como chefe, 2, 3 Gasparzinhos, que, pô, esse cara embaixo do exterminador não vai dar certo, né? Porque ele não tem uma entrega muito produtiva, o exterminador não vai gostar disso. Ele não lida muito bem com as pessoas, o Gasparzinho não vai gostar disso. E a outra metade do time é zumbi, ou seja, também não entrega e só impacta negativamente. Isso aqui é caos, né? Fuja disso. Extermina. É o Esquadrão da Morte. Tá? Então, assim, de uma forma lúdica, eu tentei trazer aqui alguns exemplos para vocês de coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá, gente? E como é que eu consigo fazer com que isso se mantenha constante, né? Para a gente ter uma sustentabilidade, né? O Howard Schultz, que é um ex-CEO da Starbucks, ele passou por 2 períodos longos na Starbucks, ele traz um pensamento muito legal que eu gosto. Todo mundo começa forte, né? Você se identifica com a missão, pô, vamos embora, vamos fazer, estou motivado, né? Porém, o sucesso ele vem para aqueles que têm um compromisso inabalável de continuar assim até o fim. Ou seja, mesmo no dia ruim, mesmo diante da adversidade, eu vou continuar comprometido com aquele compromisso que eu tive lá no início do projeto. E eu vou continuar tendo a disciplina de executar, né? Isso vai fazer com que o resultado apareça, tá? E, puxa, mas será que eu já não estou ganhando? Né? Eu não sei, como é que eu fico sabendo se a gente já está vencendo ou não está vencendo? Aí precisa de métrica, de indicador. A meta é importante para saber se está batendo a meta ou não. Muitas vezes validar a meta também, né? Então eu preciso monitorar, eu tenho que medir, eu tenho que mensurar, eu preciso analisar esses dados e ver se está fazendo sentido, tá? E muitas vezes o feedback, tá? Tanto para cima quanto para baixo, ele é importante. E para o lado também, né? Coleguinha, cara, não gostei disso. Coleguinha, se fizer isso, talvez pode ser melhor, né? Acho que tem que ter esse entrosamento, essa liberdade de trocas de experiências, tá? Então também não é só o indicador na parede, na TV, mas às vezes aquela conversa com o gestor, com o colega, com o parceiro, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem um ruído aqui no meio, né? Então isso faz parte da melhoria e entender se está funcionando ou não, tá? E aí tem aquela máxima, né? Em time que está ganhando não se mexe, vírgula. Se mexe sim, talvez seja o time que mais tenha que mexer. Porque muitas vezes o time que está perdendo é o time que você tem que descartar, porque, cara, o cara tá fora do baralho. Eu não consigo ganhar campeonato com esse time. Muitas vezes tem que mexer para melhorar e tornar ele competitivo. Agora, o time que está ganhando é o que eu tenho que mexer, porque ele é o ele é o time que está ali para ser batido. Então, cedo ou tarde, alguém vai copiar, alguém vai fazer melhor. E ele vai se tornar obsoleto. E aí, trazendo lá o fundamento da arte da guerra, né? Sun Tzu já dizia: cabe ao líder, ao mais forte, a coragem de atacar a si mesmo. Pô, legal, filosofia é bacana, mas no dia a dia, o que acontece? Inovação, gente. O que é atacar a si mesmo? É tornar o seu próprio produto irrelevante, antes que o concorrente faça isso. Tá? Considerações finais, para a gente já dar uma aceleradinha aqui e abrir para as perguntas, né? Eu tenho que ter em mente que o time é feito por pessoas, tá? Então tem que ter gente certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Preciso ter uma cultura, né? Muito mais de função do que de cargo, né? Isso empodera as pessoas e dá uma percepção maior de responsabilidade,
tá? Não só o cargo, isso não é meu trabalho, outro que faça, né? Isso não é trabalhar em time, em equipe, tá? E os sonhos e propósitos precisam ser compartilhados. É aquilo que eu falei lá da entrevista de vestir a camisa, né? Então, assim, eu e você precisamos estar querendo o mesmo objetivo para que a gente possa ter o nosso sonho realizado através das mesmas metas, dos mesmos caminhos, tá? E é preciso ter muita disciplina para manter essa unidade constante. Para quem assistiu o filme 300 aqui é a cinematografia do Arte da Guerra, tá? Quem quiser fazer um exercício legal aí de final de semana, pega o Arte da Guerra para ler. Você acha PDF fácil na internet, tá? Leia, é uma leitura rápida. Assiste o filme, mais 2, 3 horinhas ali. Você tem todos os capítulos. Ele é muito didático. E a hora que você tem lá o time performando, indo bem, tem 1, 2 soldados que começam a debandar, eles se empolgam, vão sozinho na frente. O grupo perde o conceito de unidade, né? E nisso eles começam a ter baixas. Por quê? Porque quebrou, né? Faltou disciplina. O cara se deixou levar pelo ego, pela empolgação, né? Então, requer muita disciplina para manter a unidade funcionando, tá? Esse é um conceito militar que sem isso você não tem força de grupo. Você tem um bando de gente fazendo alguma coisa. Tem que ter coordenação, tá? E um compromisso com excelência, fazer tudo que for fazer muito bem feito. A menor das menores tarefas, mas assim, vou fazer com dedicação, tá? O Walt Disney já falava assim, faça o que você for fazer, né? Faça tão bem feito, a ponto que os outros queiram ter vontade de ver novamente e ainda trazer os amigos para ver, né? Ou seja na hora de escrever um código, seja na hora de atender alguém no telefone, seja na hora... Excelência. A excelência está nos pequenos detalhes, tá? E aí a provocação do gap que eu falei lá atrás, né? Eu uso isso muito com o meu gestor, com o meu chefe, né? Então, assim, open the gap, close the gap. Open the gap, close the gap. Ou seja, abre um desafio. Tá aqui o desafio. Corre atrás e entrega. Bati a meta, terminei o projeto, fiz a entrega. Ok, tá tudo certo? Não. Próximo desafio. Sobe o bastão. Puxa, mas já foi difícil chegar até aqui. Foi. Agora imagine se a gente conseguir colocar um pouquinho a mais. Puxa, mas eu nunca vou ter sossego. Não. Sossego você tem no sofá assistindo Transformers lá, né? Eu como profissional quero crescer. E se eu ficar numa zona de conforto, de gap fechado, não tenho o que fazer a mais, tá tudo certo, e eu vou atrofiar. E com o passar do tempo eu não vou nem conseguir fazer o que eu já fazia antes. Agora, sempre que eu colocar um desafio extra, eu estou me motivando a buscar um resultado maior, né? E aí eu fechei o gap, qual que é o próximo gap? Teve uma conquista, tem que comemorar, tem que curtir, tem que aproveitar. Legal, qual que vai ser a próxima? Né? Nunca se acomodar com o resultado anterior. E aí, rapidinho, para a gente fechar nosso tempo, né? Não vou ousar dar conselhos para ninguém, mas eu vou trazer desafios, vou abrir o gap aqui para vocês, tá? Sejam curiosos, sejam desconfiados, sejam inconformados com o que vocês encontrarem. Será que isso realmente precisa ser assim? O chefe falou para não fazer. Pois é, mas será que ele está certo? Não é para fazer anarquia, né? Mas é para colocar as coisas de uma maneira de questionamento. Será? Mas sempre foi assim. Será que é o melhor jeito? Será que hoje não tem uma solução melhor que quando foi pensado não havia? Né? E construam a sorte de vocês baseado em reputação e atitude. Né? Para quem gosta de sorte, acha que sorte está dentro de uma caixinha, e pode estar, mas ela é baseada em reputação, ou seja, o que você fez no passado, quem já te conhece, isso vai te dar muito mais sorte, né? E ter atitude. As maiores coisas que eu conquistei na minha vida pessoal e profissional foi naquele momento assim de, cara, não sei se é exatamente isso, mas eu vou ter atitude de fazer, tá? E eu olho para trás e, cara, dá um orgulho fantástico. Mas aí eu olho, eu era muito louco. Por quê? Porque eu tive uma atitude de fazer isso, e se eu não fizesse, eu não teria chegado aqui, eu não teria conquistado isso. Às vezes erra, né? É o risco. Mas não tem que ter medo do erro. Tem que aprender, errar rápido, aprender e tirar proveito do aprendizado, né? E seja um deslumbrado com o mundo, seja fanático pelo aquilo que você gosta, né? Seja um apaixonado, coloque paixão. Se você gosta de aprender, se é um nerd, você vai querer aprender sobre um monte de coisa. Se você
é fanático pela empresa que você trabalha, pela atividade que você exerce, você vai querer fazer isso da melhor maneira possível, você vai trazer excelência. Por mais que você tenha uma série de dificuldades, de resistência, de carências, mas essa paixão vai fazer com que você estude, que você se capacite, que você experimente coisas novas. Tá? Então são aí os desafios que eu lanço para vocês como gap, para vocês fecharem. E a hora que fechar, lembre de mim. Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer para frente? Tá? E eu vou deixar a apresentação para vocês também, o PDF, e aí fica com meus contatos aqui. Tá? Então, ali em amarelo está o meu blog, alexandreconte.com, não é .com.br, .br vai para a lojinha, só .com, que é o mesmo que aqui de cima. Tá? E as redes sociais, vocês me encontram aí. Estou lá, às vezes, provocando, polemizando algumas coisas para a gente tentar ter uma visão um pouco mais crítica de mundo. E é isso, gente. Salve de palmas agora. Muito bom, Alexandre. Obrigado. Muito bom mesmo. Você já está recebendo as palmas aqui no chat, como a gente vai compartilhar aí. Nossa, eu tô impactada. Uma coisa que eu adoro na Semana Tecnológica é a possibilidade de a gente ter uma ou outra palestra que não entre no tecniquez, sabe? Uhum. Então, eu particularmente eu acredito, tenho certeza absoluta que nós estamos fechando este evento com chave de ouro. Então, muito obrigada, Alexandre. Nós temos algumas perguntas. Eu vou ler aqui com você. Né? A gente sabe que o tempo está curto, mas acho que a gente consegue ainda encerrar. Né? A Vânia Paisano pergunta assim: quais iniciativas você poderia compartilhar sobre montar o Dream Team, ou seja, uma equipe multidisciplinar, plural, onde o talento individual compõe o sucesso da equipe? Legal. Acho que assim, vamos começar pelo propósito, pela missão que eu falei, né? Crie uma missão que você queira que as pessoas desejem participar do teu projeto, né? Monte uma apresentação, defina isso de uma maneira que seja sedutora, né? Isso vai reduzir o teu custo de captação, de achar as pessoas certas, de tentar convencer as pessoas certas a virem trabalhar com você. Por quê? Porque um número maior de pessoas vão querer participar desse jogo, né? E a hora que você tem abundância, a qualidade ela se torna muito mais frequente. Então facilita já você trazer as boas pessoas para montar esse Dream Team, né? E a segunda parte ali é sobre o talento individual compõe o sucesso. Tem que entender, né, as funções, tem que entender na prática, né, as características de cada time, de cada empresa, de cada equipe. E assim, o talento individual, ele é muito importante. Ele não pode se sobressair ao todo, né? É o que a gente vê muito aí com o Messi, acho que eu não coloquei o slide dele ali, porque assim, o cara é fantástico. Mas por que ele performa excelente no Barcelona e não consegue jogar na seleção argentina? Porque lá no Barcelona, se eu estou jogando contra o Barcelona, eu coloco 2 pessoas para marcar o Messi, alguém vai ficar sem marcador ou vou deixar buraco no campo, né? Na seleção argentina eu posso colocar 3 para marcar ele, não dou espaço, porque a diferença de talento é muito grande em relação aos demais, né? Agora, se eu coloco, eu estou desatualizado de futebol, tá, gente? Mas assim, se eu coloco 2 para marcar o Messi, sobra o Iniesta livre e ele vai fazer o gol. Não dá, né? Então, assim, o coletivo ele é muito importante, é saber trabalhar o individual, mas naquele conceito de unidade que eu falei. É isso aí. Agora vamos para a pergunta do Osiris. Ele pergunta assim: como manter a coerência entre time que está ganhando se mexe com pessoa certa no lugar certo? Vamos lá. Acho que mensuração constante, acho que pode ser uma saída, né? A pessoa certa no lugar certo de um ano atrás, talvez não seja hoje. Seja porque a pessoa cresceu, desenvolveu e, poxa, aquela função não está mais certa para ela, né? Ou seja, porque a pessoa deu, assim, perdeu gás, não está performando tão bem, e ela está numa função muito crítica, onde, puxa, não significa que o profissional seja ruim, mas talvez para essa função, cara, eu preciso que você dê o máximo. Lá no passado, você era a pessoa certa. Deixa eu realocar as pessoas, fazer um job rotation, né? Eu acho que a maneira de você aproveitar os talentos individuais, né, e você constantemente atualizar a composição do time para esse ganhando se mexe. Aí o Leonardo Vitor
pergunta aqui de metodologia. Em relação ao conceito de squads, você recomendaria também o uso da metodologia Scrum? Eu acho que, assim, independente de Scrum, de ITIL, acho que a gente tem uma série de metodologias que são formas de enxergar uma resolução de problema, tá? Então, assim, não adianta eu querer trabalhar numa metodologia, Evelyn trabalhar em outra, a gente não vai dar certo aqui. Então, o que é a melhor metodologia? Senta todo mundo e conversa. Gente, eu conheço isso, você conhece? Me traz o que você conhece. Vamos fazer a dialética lá do Platão, né? 1 mais 1 igual a 3, porque a tua ideia mais a minha ideia, a gente soma e tem um 3. E eu vou trazer metodologias ágeis, eu vou trazer planejamento mais tradicional, eu dou aula de administração também, então o pessoal fala muito de Canvas. Eu falei, cara, legal, né? Mas assim, Drucker e companhia não morreu, tá? Deixa os caras de pezinho aqui. O Canvas é uma maneira muito mais rápida de você olhar para algumas coisas chaves, mas tem outros elementos que você tem que olhar também. Então, a mesma coisa vale para a metodologia de projeto, tá? Não tem, acho que, uma melhor do que a outra. Tem a que mais se adequa ao time e às atividades necessárias daquela empresa, tá? E aí, acho que colocar todo mundo para conversar é a melhor maneira de você moldar isso para achar uma melhor solução. Legal. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu, particularmente, adorei. A Débora aí também adorou, tanto que disse que vai assistir de novo a sua palestra. É isso mesmo. Obrigado. Eu acredito que, assim, ainda mais por ser sexta-feira, eu acho que vai ficar todo mundo no fim de semana aí se identificando com os arquétipos ali do astro, o exterminador, o Gasparzinho e o zumbi, pensando de como que eu posso melhorar meu perfil caso eu ainda não seja o astro, né? Não, muito legal. Eu vi que já surgiu aqui no chat, né, a hashtag do Acaba Não, né? Infelizmente, nossa janela tá fechando. Gostaria de ficar um pouquinho mais, né? Mas talvez a gente tenha outros encontros no futuro. Queria agradecer a Ana, que está mandando ali um abraço também no chat, né? Amiga de longa data aí, que viabilizou muito dessa conversa também. Com certeza. Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Espero que a experiência tenha sido proveitosa para você, assim como eu tenho certeza que foi para todo mundo do nosso time. Foi sim, foi sim. Legal. Muito obrigada mesmo. Eu me despeço agora de você. Até uma próxima, espero. Com certeza, conte comigo. Obrigada. Então, Alexandre, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, e antes de a gente continuar aqui com as nossas atividades, sorteio dos brindes, nós vamos fazer um intervalo rápido de 1 minuto e nós temos um convidado especial que já está conosco aí no estúdio. Segura aí, não vai embora não. Estamos de volta agora, já vamos seguir aí com aquele momento do auê no chat, que fica todo mundo muito animado, é aquele eita atrás de vixe, né? Mas antes de a gente começar o sorteio, eu falei para vocês que a gente tinha um convidado no especial aqui conosco no estúdio, e ele vai entrar aqui para dar uma boa tarde para todos vocês, que é o nosso diretor técnico, Fernando Matesco. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, Eveline, boa tarde a todos. Nossa, que palestra, hein? Que conteúdo. Eu espero que a gente consiga refletir todo mundo junto aí nessa palestra. Ela trouxe para nós uma reflexão excelente. Analogia espetacular, né? Um conteúdo que pode ser pesado conforme exposto, da forma com que foi, com essa analogia, foi muito boa mesmo. E assim, eu tenho certeza que a gente tem dentro do Instituto muitos astros. A gente tem muitos exterminadores e Gasparzinhos se tornando astro, né? E aqueles que são zumbis, por exemplo, eu quero trazer eles para cima. Vem com a gente, vamos junto, vamos levar isso para frente. Vamos transformar o Instituto, porque o que a gente espera do Instituto é que a gente desenvolva soluções, que a gente tenha tecnologia moderna, evolua as cidades, que a gente traga benefícios para a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, tá? Mas, assim, voltando para o nosso encerramento, é uma pena, né? A semana tem que terminar. A gente fez um modelo diferente, a gente experimentou fazer online. Eu acho que esse modelo trouxe vários benefícios. A gente conseguiu com que colaboradores que estão fora da nossa sede conseguissem participar, assim como os nossos ambientes informatizados, assim como, por exemplo, as nossas pessoas que estão lá na sede de Osasco, pela primeira vez estão participando da nossa Semana Tecnológica. Então, assim, eu tenho certeza que esse modelo é um modelo muito, muito diferente, muito bacana e que agrega muitos benefícios para todos nós, tá?
Então, assim, espero que todo mundo tenha gostado, né, desse formato, que tenha gostado principalmente do conteúdo das palestras, que a gente tenha sido bem assertivo, né, na escolha, assim, e que os conteúdos nos ajudem a continuar evoluindo, né, os nossos serviços, as nossas soluções, os nossos produtos, nós mesmos como pessoa. Um exemplo muito, muito bom dessa última palestra, né? Eu consegui participar de 3, infelizmente essa semana está muito complicada, eu não consegui participar de várias palestras, mas essas 3 foram muito boas, foram excelentes palestras, tá? Essa última nem se fala, né? A gente está encerrando, o Everino se colocou muito bem, com chave de ouro. Eu acho que eu nem devia estar falando, a hora que ele terminou de falar, a gente devia desligar, baixar a cabeça, fazer aquele minuto de silêncio, de reflexão, porque realmente o conteúdo foi muito bom mesmo, né? Mas, enfim, eu agradeço a todos, né, palestrantes principalmente, a essa nossa equipe, no nome do Everino, parabéns pela organização, estendo a parabenização, o parabéns para toda a equipe que organizou o evento, né, e, assim, o evento não seria nada sem as pessoas participando, sem os nossos colaboradores. Então, assim, parabéns por vocês terem participado, por estarem aqui junto com a gente, né, e vamos fazer disso um evento que nos agregue e que nos traga muito valor para aquilo que a gente já comentou aqui. Muito obrigado, vamos em frente, é isso aí, gente, muito bom. Que bom ter você aqui conosco, Fernando, e realmente eu acho que você falou tudo. Quando terminou a palestra ali do Alexandre, a gente ficou até meio tateando, né? E agora? Porque realmente é muito interessante essa analogia dele, foi muito, muito rica. E sem dúvida, eu acho muito interessante pensar nisso que ele comentou, de que o zumbi pode ser que seja um astro adormecido. Não tenha dúvida. Às vezes depende do gestor estar evoluindo ele, às vezes depende da equipe trazer ele junto, às vezes depende da própria pessoa, de estar mais comprometida, de estar junto, uma série de coisas. Mas, assim, nós temos vários perfis de pessoas, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais astro, muito mais exterminador e muito mais Gasparzinho do que zumbi. O que a gente precisa é trazer o zumbi junto, elevar os Gasparzinhos e exterminadores para serem astros também. Tá? Não tenha dúvida, a gente não estaria onde a gente está se a gente não tivesse um perfil top. Então, o que a gente precisa é trazer os demais, que ainda não são top, para serem top junto com a gente. É isso aí, é isso aí. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, você começou a falar, o chat começou, não dá nem tempo da gente... Eu não estou vendo todo mundo, né? Porque faz tempo que a gente não se vê todas as pessoas, mas faz parte, gente. Muito obrigado mesmo, estamos juntos. É isso aí. Obrigadão, então. Me despeço agora do Matesco. Tchau, tchau. Todos os dias estamos aqui, em frente ao computador ou num atendimento, não importa. Fazemos o possível para que tudo sempre funcione. A tecnologia move nosso trabalho e impulsiona os serviços públicos, melhora a rotina do cidadão e promove evolução. É por isso que estamos sempre a postos para desempenhar nossas atividades. Assim trabalhamos há 20 anos e vamos seguir compartilhando o mesmo propósito: de melhorar a vida das pessoas e transformar as cidades. É isso que une o time ICI.